Mais um Bastidores da Política no ar. A gente recebe hoje a assessora de imprensa do deputado Caio França, do PSB, a Renata Ferrarese. A gente vai falar um pouquinho sobre comunicação, política, os bastidores e as atribuições dela como assessora de imprensa e como parte desse time de comunicação do gabinete do deputado. Renata, obrigada por participar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos bater um papo aí, né, sobre esses bastidores, contar um pouquinho da trajetória aí. Vamos lá, antes eu queria saber mesmo como é que foi o início, então, da carreira jornalística e como que você veio parar aqui na Lesp. Comecei bem nova, na verdade, assim, né, já como estagiária num jornal popular, que é ligado ao Grupo Tribuna, que era o Expresso Popular, que já nem existe mais, na verdade, depois foi um jornal de muito sucesso, né, mas por um tempo, depois ele encerrou as atividades e hoje permanece somente mesmo o jornal A Tribuna, né. De lá eu não parei mais, isso começou com 17, 18 anos, início Nossa, de faculdade bem o mesmo, comecinho mesmo, né? e quando me formei, eu praticamente já tive entrada aí, né, na política. Fui trabalhar como assessora de imprensa das diretorias regionais de ensino de Santos e São Vicente, que na época eram delegacias de ensino, né, ligadas à Secretaria Estadual de Educação. E foi uma época que eu digo assim, foram quase 5 anos que eu fui praticamente jogada aos leões, né, assim, sozinha, não tinha ajuda e foi quebrando a cabeça mesmo, assim, né, um dia de cada vez e aprendendo muito, porque eu digo que começar na educação é algo muito especial e eu tive essa sorte, né? Tive o apoio de pessoas, né, que conheciam muito do assunto. Então, e foi um momento também, eu acho que da história, né, do governo do Estado de São Paulo, da educação muito produtiva, né? Foi aquela época que os professores ganharam bolsas mestrado e doutorado, né? Da gestão do professor Gabriel Chalita, do governador Geraldo Alckmin. Então, foi muito legal acompanhar esses programas de capacitação de professores e o principal deles, que foi o Escola da Família, né, que era a abertura das escolas aos finais de semana. Então, eu digo que, para mim, assim, ir para a escola no final de semana era prazeroso, não era assim, ai, meu Deus, um sol, queria ir para a praia, não. Assim, você via a alegria das crianças de poder estar ocupando aquele espaço público, né? Todas as 5.000, né? Porque começou bem abrangente o programa, né? Todas as 5.000 escolas abertas, assim, então poder perceber que a comunidade estava tomando conta daquele espaço, sabe? Foi o que eu falei, foi um período de muita aprendizagem, assim. Dali, eu já fui trabalhar em campanhas políticas também para deputado estadual, né? Que não era o Caio na ocasião, né? E todas vencedoras, graças a Deus, né? E também assumi um projeto que eu tenho um carinho muito especial, que foi um projeto, uma produção independente de um programa chamado Lição de Vida, que só o nome acho que já fala bastante, já Já diz, dá já o dá um tom, spoiler, né? Qual era o objetivo desse programa? A gente visitava entidades assistenciais espalhadas por todo o estado, né? E o deputado, no caso, era o apresentador principal, né? Então, eu tinha que ir antes, conhecer a entidade, conversar com todas as pessoas, produzir o programa, né? Eu meio que produzia, dirigia, ajudava, né, a segurar a fazer um câmera, pouquinho a de dirigir. tudo. Não, então, assim, Passar um café se foi fosse outro necessário grande ali. aprendizado, assim, né? O jornalismo é isso, É. né? Você não tem uma função, né? Você tá ali porque daí vier e eu gosto muito de encarar, assim, os desafios, né? Então, foi uma experiência maravilhosa e, na ocasião, o deputado acabou tomando isso como causa dele dentro da Lesp, então ele direcionava todas as emendas parlamentares individuais dele para o terceiro setor, né? Ao final desse projeto aí de 4 anos, né, nós lançamos um livro, Lição de Vida, 100 histórias de vitórias inspiradas no programa apresentado na TV Canção Nova na época. E então, assim, a gente meio que fechou, né, com chave de ouro, assim, todas as pessoas receberam esse livro, então eram muito gratas, Legal. porque o trabalho das entidades fica muito escondido muitas É, vezes, isso é né? verdade. E elas dão um apoio essencial ao governo, né? Aquilo que muitas vezes o governo não dá conta de prestar, serviços importantíssimos, pessoas com deficiência, atendimento à terceira idade, atividades culturais, qualificação para o mercado de trabalho para jovens, né? Então, assim, foi um grande projeto também, assim, que eu tenho muito orgulho de ter feito parte.
Na sequência, eu acabei até me afastando um pouquinho, porque tive meu filho, né, no meio aquele desse momento pra curtir um caminho, pouco a mas foi muito família. pouco também, assim, foi basicamente o período aí, né, da licença maternidade. Na sequência, eu fiquei 5 anos na Agência Metropolitana da Baixada Santista, que é uma autarquia vinculada, né, ao governo do estado de São Paulo. E lá eu acabei passando por 3 departamentos diferentes, né, de relações institucionais e comunicação. A gente conseguiu fortalecer um pouco lá o trabalho. E, na sequência, acabei recebendo o convite de ficar um tempo na diretoria técnica, por afastamento também de licença maternidade. E na sequência eu assumi a diretoria administrativa por 2 anos. E assim, foi um lugar que eu cheguei meio também assim, meu Deus, né? Licitação, né? Licitação é complicado, nossa, né? termo de referência, coisas assim que o jornalista nunca viu, né? Mas, mais uma vez, o que eu falei, assim, gosto muito de desafio. Falei, não, vamos atrás, vamos estudar a legislação, né? E aí as coisas foram acontecendo, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, um lugar também que eu tenho muito carinho, né, de ter passado, assim, conheci grandes pessoas, assim. E da AGEM, encerrado o ciclo da AGEM, eu fui convidada a atuar, né, no mandato do Caio. Ele estava iniciando, né? Na verdade, ele já estava no segundo mandato. Eu iniciei... Foi que ano que começou a trabalhar? 2019. 19. Eu iniciei o segundo mandato com ele, né? E aí, assim, logo que eu chego, né, no escritório, começa assim, o pessoal fala, a gente está querendo apresentar um projeto, né, de inclusão da cannabis medicinal no SUS, né, e aí, né, você ouve a princípio, você até pensa, será mesmo que vai para frente isso? Será que ele vai ter essa coragem, né? Porque é super jovem, né? E a gente sabe, né, que a cannabis é um tema, acaba nada sendo mais polêmico. é do que a planta a cannabis sativa, que é a planta da maconha, né? Então, assim, né, poxa, né? E assim, aquilo já me chamou atenção, né? Que deputado corajoso, né? Tão jovem e tão inovador, né? E confesso que fiquei um pouco recente. Achei que que aquilo não fosse virar assim, né? E um pouco preocupada também, né? Porque quando você faz parte da gestão da comunicação de um deputado que vai apresentar um projeto dessa magnitude, a primeira coisa que passa pela sua cabeça, como é que vai ser isso, né? E naquele momento eu pensei... A recepção, né, da população em relação a isso. Exatamente, uma pessoa extremamente jovem, né? E aí, assim, eu tive uma coisa ali naquele momento e eu pensei assim, vá buscar conhecimento, vai buscar informação para que você possa efetivamente formar uma opinião, né? Quebre todos os seus paradigmas, sabe assim? Porque você é uma jornalista, né? E acima de qualquer preconceito, você tem que ter sede de informação. E foi ali que eu fui buscar. E aí, menina, assim, até me arrepia de falar isso para você. Eu sentei em frente ao meu computador neste momento que eu tive essa reflexão. Abri o meu e-mail, porque eu tenho um e-mail antigo do Yahoo, e me deparei com uma matéria que parecia mais um documentário, uma matéria muito bem feita do Yahoo Notícias. Um vídeo, na verdade, né? Que já aparecia o Dr. Pedro Pierro, que é um médico que até se tornou parceiro nosso, já esteve aqui no podcast, já deu entrevista. E o Vitor, que é o filho da Neide, que depois, no final, acabou sendo, né, o grande motivador Virou meio que a cara até do projeto, né? Exatamente, né? O Caio fala que o projeto devia levar o nome dele, né? E ali comecei a ouvir e perceber, né, assim, a história, né, que a Neide contou ali, que nada na farmácia aliviou, né, que ela só conseguiu realmente a melhora das convulsões, das epilepsias do Vitor, que eram mais de 60, 70, 80, né, com a ajuda da cannabis medicinal. E aí, a matéria vai passando, né, aí eu vejo os túneis da Imigrantes. Aí eu olhei para o alto, assim, mas já? Assim, é sério mesmo que você já está me passando, assim, esse recado, né? Desse jeito, né? E aí eu falei, gente, é na minha cidade. Ela é de lá. Ela é do litoral. Ela é da Baixada. Aí eu fiquei pensando, próximo desafio, como é que eu vou chegar nela? Aí, assistindo a matéria, aparece o Nurex, que é uma entidade
porque eu já tinha ido gravar o Lição de Lá Vida. atrás. Olha que me coisa. arrepia, menina. É. Que eu já tinha estado, já tinha gravado um programa, conhecia as pessoas. Aí eu bati um telefone, né? Falei, olha, eu tô atrás dessa mãe, então você poderia me passar o contato dela? E é assim que iniciou todo, né, o nosso relacionamento, o nosso contato com a Neide, né? Então, assim, eu acho que foi muito uma coisa assim, eu acredito muito, né, divina, né, de Deus mostrar que a gente estava no caminho certo. E a gente estava mesmo, né? Porque, veja bem, né? Um projeto dessa envergadura, que foi o primeiro projeto aprovado, né? Pelo governador Tarcísio, né? Nesse ano de 2023. E, assim, quando ninguém esperava, porque, né? Até pela ideologia. Lógico que a saúde está acima de qualquer ideologia, né? Mas tinha toda uma questão ali também política por trás, né? A gente recebeu o Caio aqui, foi no começo do ano, né? E eu lembro que a gente comentou muito, conversou muito sobre esse projeto. E ele falou sobre a sensibilidade, porque o projeto, lembrando aqui, ele foi aprovado em 2022 pela Assembleia. Isso. Então, a sanção ficou lá na mesa do governador na época, ficou... O mês de janeiro inteiro, a gente naquela ansiedade, né? E ainda o Tarcísio foi realmente, como você disse, o primeiro projeto que ele sancionou. E ele teve também essa sensibilidade das experiências pessoais dele, de ter um sobrinho que também sofria com uma síndrome rara e que tinha essas convulsões. Enfim, então acabou também juntando isso, né? Exatamente. Da experiência pessoal do governador. O governador realmente foi de uma sensibilidade incrível e, assim, mais uma vez, reforçando aquilo que eu falei para você, né? Quando as coisas, elas vão... né? Acontecendo e você não, né? E você entende por quê, porque tinha que ser mesmo. Ele tinha um caso na família, né? Ó, que interessante também eu te relatando aqui a história de como eu cheguei na Neide, né? Então eu acredito muito nessa questão divina de que quando a coisa tem que ser, ela né? Ela acontece. E então, assim, acabei, né, por toda essa questão, né, assim, tendo a oportunidade, né, concedida pelo Caio aí de tomar a frente desse projeto pelo mandato dele, né, de auxiliá-lo, né, nessas questões, porque, novamente dizendo, né, é um assunto complexo, sim, né, assim, que a gente tem que estudar a todo momento, são estudos saindo a todo momento, né, tem muita resistência ainda, né, por parte de muita gente. Isso que eu ia perguntar, né, você que fez parte, o convencimento também, a junção de argumentos favoráveis para explicar, para diferenciar o que é o medicamento do que é a maconha, né, assim, por se dizer aí da forma mais... Como que foi esse trabalho? Sim, é muito legal, né, você poder saber que de alguma forma você está ajudando a desmistificar algo milenar, assim, né, porque, assim, não foi uma coisa, não é de ontem, né, a cannabis é uma coisa que já é utilizada pelos povos indígenas, enfim, né, e contribuir para desmistificar isso por meio da informação, né, assim, a gente recebeu, assim, eu lembro que janeiro foi um mês, assim, louco demais, porque nós recebemos contato de imprensa, sim, do Brasil inteiro, querendo saber o que estava acontecendo aqui no estado de São Paulo, porque, né, foi algo que, assim, São Paulo vai ficar marcado, né, assim, na vanguarda por ter tido, né, a coragem, a iniciativa de colocar um projeto desse para discutir, né? Porque, assim, é o que eu digo, assim, mais do que a vitória da sanção na Lesp, da sanção pelo governador, da promulgação dessa lei, eu acho que a vitória maior é a vitória da quebra do preconceito, que a gente, assim, isso eu atribuo ao Caio, né? Porque ele conseguiu levar o tema para o Brasil inteiro. Né? Então, assim, e aí a gente começou a perceber que as pessoas começaram a ter mais coragem de dizer: o meu pai usa, a minha mãe usa, o meu filho usa. As pessoas tinham medo de falar. Você entende? Quando isso foi para a TV, quando isso foi para a mídia, quando ficou isso... normal, com medicamento como uma aspirina, às vezes, Exatamente. E quem não conhecia e quem tinha preconceito começou a rever a sua conduta, a sua postura, né? Então, assim, é o que eu digo, assim, acho que a maior vitória da Lei 17.618 é a questão da gente ter conseguido levar isso para discussão, né, em nível federal. Você vê, assim, tem
várias assembleias já apresentando projetos Sim, iguais. que inclusive usaram aqui esse projeto, E né, estão como aguardando a base. regulamentação, inclusive. Tem um monte de gente me procura aqui todo dia. Amazonas, não sei o quê. Saiu a regulamentação? Não, porque a gente está esperando a regulamentação de vocês Pra saírem. saber Então, olha, assim, como olha o tamanho da proceder. nossa É responsabilidade, verdade. gente. Assim, é de arrepiar. É. Né? Então, assim, eu também faço parte do grupo de trabalho, junto com o Caio, né? Sou suplente no grupo de trabalho que foi formado pela Secretaria Estadual de Saúde, que era uma das condições da lei, né? Que a gente pudesse formar esse grupo e regulamentar. E a gente vem discutindo isso ao longo desse ano, assim. É um grupo que é formado por médicos, pesquisadores, Ministério Público, Judiciário, OAB, Assembleia, através do Caio. Só que assim, a gente está cobrando aqui do governo essa publicação, porque a gente já vai fazer um ano. Né, agora no próximo dia 31. E tem muita expectativa, assim, né? É uma coisa até um pouco séria, tem alguns juízes que já estão, quando chega a ação, né? Porque você sabe que tem muita judicialização da cannabis, né? Já estão dando parecer dizendo para procurar no SUS o remedicamento. Só quando a regulamentação nem saiu ainda. Não saiu, então a pessoa não consegue ter esse acesso. Então, a pessoa tem que entrar na justiça, dizer que ainda não saiu a regulamentação. Então, isso acaba, na verdade, atrapalhando um pouco também, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de ponto de honra para a gente que isso saia também o quanto antes, até para não prejudicar, né? Porque a lei, ela veio para ajudar as pessoas, jamais, né? A gente quer que isso, de alguma forma, inviabilize o acesso. Muito pelo contrário, né? A ideia da cannabis no SUS é você democratizar o acesso aos medicamentos, né? Então, é isso. A princípio, são 3 doenças contempladas, né? E o deputado quer trabalhar agora para ampliar, não é? Estamos trabalhando. Hoje tem uma reunião, dia 13 de dezembro, tem uma reunião hoje. A gente quer poder ampliar isso para dor crônica. A gente sabe que isso também tem uma questão que envolve um custo para o Estado de São Paulo, para o orçamento, porque quando você fala de dor crônica... amplia bastante mesmo, né? Mais de 10 mil pacientes refratários, né, no Brasil, enfim. Então, tem uma preocupação aí de atender, né? Tanto que eles já estão tentando conversar com a FURP, aí o Caio ontem teve uma reunião com o superintendente para que, de repente, eles tragam esse insumo e façam essa produção aqui no estado de São Paulo, porque eu acho que o Estado tem toda a condição de fazer isso, e isso vai reduzir muito o custo, né? E aí é uma forma da gente também poder dar a boa notícia de ampliação das patologias, né? Então com essa produção pela FURP, então ficaria mais fácil de ampliar as patologias que o SUS pode fornecer o medicamento. Sim. Eu entendo que eu não estive na reunião de ontem com o Caio. Eu ainda vou conversar com ele hoje, mas eu entendo que essa seja a ideia do governo e talvez a gente tenha mais novidades hoje durante essa reunião, porque eles vão falar sobre essa evolução da regulamentação. Bom, a gente, para voltar um pouquinho porque a gente falou muito, acabamos entrando na cannabis. Você já deu aí algumas pistas de como é que é o trabalho como assessora, porque assim, a gente tem ouvido bastante gente aqui no Bastidores da Política e depende muito de gabinete para gabinete, de profissional para profissional, as atribuições. Então, no seu caso, você já falou que atendeu muita gente, atendeu até estados que ligaram aí para saber da regulamentação, que também participou ativamente desse projeto de lei da cannabis. Sim. Quais são as atribuições como assessora de imprensa do deputado Caio? Então, eu sou sou jornalista responsável pelo mandato, né? Então, isso envolve toda a questão da divulgação, né? Dos projetos, de todas as demandas de imprensa, né? Que surgem. Especificamente esse ano aqui de 2003 foi um trabalho árduo, né, por conta desse projeto inovador, então bastante trabalho, assim, a gente realmente não parou, né, porque aí as coisas foram avançando, então você tem que dar, né, a gente tem um jornalismo segmentado de cannabis, né? Então essas pessoas, por exemplo, nos procuram semanalmente, toda hora, querendo entender por que não saiu, que horas que vai sair, e assim, o Caio participou ativamente de feiras, congressos, exposições sobre a temática aqui em São Paulo, né? Então, apresentações técnicas, né? Enfim, toda a parte mesmo de texto, né?
E também a questão da frente da cannabis, né? Também a frente parlamentar da cannabis medicinal e cânhamo industrial. Exatamente, também isso, junto com o Instituto, né, o IPSEC, que também é nosso agente técnico aqui, nos auxilia, né? Também fico responsável pela realização, promoção de todas as audiências públicas, né, que aconteceram, foram 5 ao longo desse ano. Nossa, e é bastante trabalho, né? Muito muito trabalho. Outro dia teve da frente, em outro, não foi nem aqui na Lesp, né, foi externa. Exatamente, né? Essa também é uma história interessante, que durante a realização da terceira ou quarta audiência aqui, né, na Lesp, a líder comunitária, né, lá de Paraisópolis, a Renata Alves, ela teve aqui presente, né, e ela fez uma fala, né, da importância, né, do legislativo ir à comunidade, né? Então, aquilo também acendeu ali uma luz em mim. E aí, ao final da audiência, eu olhei para o Bruno do IPSEC, a nossa última audiência vai ser em Paraisópolis. Ele olhou assim para mim, aí ele falou, não, mas é a questão da estrutura, a transmissão. Eu falei, vai dar tudo certo. E deu certo. Né? Então, assim, é o que eu falo, assim, é coisa de você colocar energia para que a coisa aconteça de fato, né? E aquela fala dela ressoou muito forte. Ela tem razão, né? O parlamento, ele não pode ficar restrito à casa legislativa, ele tem que ir de encontro às pessoas, né? Então, assim, foi uma sessão itinerante, né? Com o mesmo peso, como se ela estivesse sendo realizada aqui dentro, né? No mesmo nível, mesmo grau de importância e validação e legitimidade, né? E foi um sucesso, porque a gente aproveitou essa sessão, né, essa audiência, para anunciar os vencedores, os selecionados do edital de emendas, né, que o Caio e o Suplicy, por meio da frente, realizaram aí durante esse ano. Eu também faço parte do Conselho Deliberativo, que ajudou a votar também os projetos. Foi muito legal, assim, porque a gente mais ouve do que fala, porque lógico que nós não somos médicos, né? Não somos especialistas, foi o que eu falei. Mas foi uma experiência legal, porque tudo é aprendizado, mais uma vez, a gente aprende muito, né? Então, são 3 médicos do Conselho Deliberativo, um pesquisador da Unifesp, um advogado, né, que cuida dessa questão jurídica, e uma associação, a FACT, que representa diversas associações canábicas, representando o terceiro setor, e eu e a Maria Angélica, que é assessora do deputado Suplicy, representando os gabinetes, né? Então, foi um mês aí também da gente, né, para ler os projetos, foram quase 40 projetos, assim, superou as expectativas. E a mesma coisa, eu repito para você, pessoas de outros estados, mas eu queria apresentar um projeto. Falei, mas o orçamento sai do governo do estado de São Paulo. Não tem como, Não tem como você participar. E, assim, uma judiação, porque eram projetos muito bons. Você percebia que a pessoa também tinha ali, né, de universidades. Então, você perceber que as pessoas estão antenadas com o que está acontecendo aqui. Né? É verdade. Muito interessante. Então, essa audiência em Paraisópolis foi realmente muito especial, né? Assim, fechou o ano também, de trabalho árduo ali com chave de ouro também, assim. Os deputados ficaram muito satisfeitos, né? As associações, na verdade, os vencedores são 2 universidades públicas, a Unicamp e a Unesp. A Unicamp vai desenvolver um projeto de monitoramento do óleo de associações no estado de São Paulo. A Unesp fez uma parceria com a Associação Flor da Vida, de Franca, também com a mesma finalidade de acompanhar essa produção, né, avaliar a qualidade. Também tivemos 2 associações, a Associação Cultive, que é super famosa, da Cidinha, que foi a primeira mãe, né, a ganhar o direito de cultivar aqui no estado de São Paulo, então ela vai ampliar a estrutura dela para atender mais pacientes. Que legal. Hoje ela não consegue atender nem 150, 200, ela vai conseguir atender quase 400. Nossa. Né? Isso com as emendas. Isso com o valor, isso com a estruturação que ela vai conseguir dar, né? Só o projeto dela, eu acho que são 200 mil. Nossa. E aí o Instituto CuraPro, que vai desenvolver um projeto específico na comunidade de Paraisópolis, junto com as lideranças lá, né, também de levar atendimento médico. É um projeto bem amplo, assim, de formação para educação canábica, agricultura orgânica, muito interessante. E por último, o Instituto de Ciência, né, na verdade, né, é bom deixar claro, porque o CIR é um hospital privado, mas tem uma questão social deles ali, que é o Instituto de Ciência e Pesquisa, que foi também selecionado para desenvolver um estudo com autistas. Que legal. Uma pesquisa, né?
Então, assim, eu até comentei isso na audiência, né? Você percebe que não foi uma decisão do conselho, foi uma decisão da sociedade, porque são pautas que foram levadas durante todo o ano, são demandas do ano que foram apresentadas na frente. Então, a gente teve uma questão pontual, que nós discutimos só a questão da inclusão do autismo, o quanto aquilo seria importante. Então, foi selecionado um projeto, porque diz a secretaria que nós não temos pesquisa científica que corrobore essa indicação hoje. Não há validação suficiente, ainda que existam estudos internacionais, eles alegam, justificam que não, que eles não podem validar isso aqui. Então, vamos investir em pesquisa científica, né? Então, é isso que eu digo, assim, o legal é que você percebe que o conselho estava bem antenado com tudo que aconteceu durante o ano, né? Durante as audiências, e dali eles conseguiram extrair 6 projetos, né? Que ao todo estão somando mais de 730 mil de investimentos, né? Que estão sendo financiados aí pelos deputados, para justamente a gente poder dar essa resposta, né? Não temos, então vamos estudar. As próprias universidades, era uma reclamação, poxa, mas a gente não pode, porque como não é legalizada, né, a maconha, como a gente não pode cultivar no país, a gente não consegue trabalhar, desenvolver. A gente quer evoluir, mas tem toda uma questão aqui dentro, né? Então, vamos ajudar as universidades a evoluir, a avançar dentro daquilo. Lógico, é uma questão de federação, né? A questão do cultivo não passa por nós aqui na Assembleia, né? É uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Mas dentro daquilo que a gente puder ajudar a intervir, né? Vamos avançando, né? Acho que essa é a ideia. Bom, vou passar aqui para o nosso último tópico, que tem duas questões para a gente abordar a partir disso daí. Porque é a questão de fake news. A gente sabe que hoje em dia a gente vive a era das fake news, cancelamento, e a gente conversa muito com muitos assessores que acabam tendo que desempenhar mais o papel de gerenciamento de crise por causa de uma eventual fake news, do que às vezes de uma assessoria de realmente criar o conteúdo que mostre quem é o deputado, que os deputados estão fazendo. Então, as duas perguntas são as seguintes. Primeiro, queria saber como é que vocês tratam, se tem esse problema de fake news no gabinete também, se vocês já fazem algo para evitar. E a segunda questão é que o deputado foi presidente de uma CPI também que investigou as fake news durante o período de pandemia, e que a gente estava conversando antes de gravar, teve aí um desdobramento até para sua carreira, e aí eu queria também depois abordar isso. Então, primeiro a questão do gabinete, por favor. Legal. Na verdade, o Caio não é um deputado, assim, midiático, né? Assim, lógico que a gente considera a importância das redes sociais, né? Seria absurdo a gente dizer que não, e tem todo um trabalho. A gente tem um assessor específico na equipe que cuida só das redes dele, né? Eu digo que eu sou aquela jornalista um pouco mais, assim... eu tô com 43 anos, né? O Léo, que cuida das redes, tem 30 e poucos. Então, eu falo, Léo, eu deixo essa coisa das redes para você, né? Assim, porque eu acho que eles realmente nasceram, né? Já tem toda uma... Já é confortável, um ambiente confortável. E acho que é uma questão de afinidade mesmo, assim. Você tem que gostar, você tem que, né? Então, eu acho que eu fico mais mesmo com essa coisa do jornalismo, né? Mais tradicional, né? Então, nós não tivemos, assim, que gerir uma grande crise, porque o Caio é essa pessoa que vocês veem aqui dentro, assim, né? É um cara articulador, né? Que tenta ali reunir todo mundo, agregador, né? Então, não tem grandes polêmicas. É lógico que quando ele tem que se posicionar fortemente em relação a um tema, ele faz, e de forma muito concisa, né? Assim... com uma opinião muito forte, né? Mas, assim, até o momento, assim, a gente não teve, né, que lidar com essas questões. Lógico que surge discurso de ódio, né? A intolerância, ela está muito presente nos discursos, né? Da internet, das redes sociais. Sim, a gente tenta colocar sempre o nosso posicionamento, né? Tratar as pessoas com muita educação, né? Porque a gente tem que entender que ainda que tenha uma tela entre nós, né? Você tem que pensar como é que você trataria uma pessoa se você estivesse frente a frente com ela. Né? Porque às vezes a impressão que dá pra gente é assim, como eu tô atrás de um computador, a pessoa não me conhece mesmo, né? Mas assim, gente, onde que fica, né? Assim, a nossa conduta, né? De ser humano, né? Do trato com o ser humano, né? Assim, eu acho que isso, a tela não invalida isso, ela não pode. Se você não fazia pessoalmente, por que faz com uma Exatamente, tela, é uma questão né? de educação, né? De base, né? Então, assim...
E ele realmente não é, porque a gente sabe que tem muitos deputados que utilizam as redes, né? Muitos deputados que se deram muito mal até em relação a isso, porque exploraram tanto que, né, telhado de vidro, aquela coisa, né? Hoje já nem estão mais na casa. Então, assim, não é o perfil do Caio, né? Eu falei, ele... se eu for falar dele aqui, eu vou ser suspeita, né? Porque vai puxar um querido, assim. Então, eu só tenho elogios, assim. Acho que é um político que tem uma carreira, assim, muito bonita pela frente. Tem muito o que conquistar aí. Bom, e aí agora da CPI, então, das fake news, que ele foi presidente, né? Foi na legislatura passada mesmo. Foi. E aí, o que teve aí de fruto dessa CPI? Ele assumiu, né, a presidência da CPI em junho de 2020, ainda durante a pandemia, né? Era uma CPI que investigava a ocorrência de fake news nas eleições de 2018. E aí, assim, todas as audiências, infelizmente, online, né? Porque questão da pandemia, não dava para ser nada presencial. Então, até a convocação dos participantes foi bem complexo, né? Porque você convidava uma pessoa, ela confirmava, no dia ela estava com Covid. Vixe, Aí você esperava a semana que vem, ela não aparecia. Aí lembrando que tem o prazo ainda da CPI. Você tem um prazo de 6 meses, né? Então, assim, só para você entender, Nani, a gente até estendeu o prazo. Nós encerramos, já era quase Natal, era dezembro. Nossa. Mas, infelizmente, por ausência de materialidade, a gente realmente não conseguia avançar por questão da pandemia, a gente não conseguiu apresentar ali um resultado efetivo, né, em relação ao objeto. Mas eu digo que ela foi de uma grandeza de assim, conteúdo técnico, teórico, porque a gente levou muitos especialistas, né, da área de tecnologia, de direito, de marketing. Cada um conseguiu fazer ali a sua abordagem em relação ao tema, né? E eu percebia nos parlamentares, assim, né, o quanto aquilo estava sendo esclarecedor. Porque em junho de 2020, né, assim, ainda a gente, né, cada vez a gente avança. Exatamente, mais, como é né? que, né? Porque a gente começou a falar de fake news mesmo nas eleições de 2016, ainda que fake news já existisse durante, né, porque eu falei, né, talvez a humanidade inteira, né, desde os primórdios, só que de formas diferentes, né? E com o avanço da tecnologia, na verdade, ela reverberou numa intensidade, numa celeridade sem precedentes. Foi isso que mudou, na verdade, né? Então, eu acho que é isso, assim, foi muito interessante, acho que, ainda que não tenha tido ali um resultado, bateu em mim um desejo muito forte de pesquisar mais sobre o assunto. E eu tinha uma vontade de fazer mestrado já também, que oculta há muitos anos. E sentei, conversei com o Caio, falei, deputado, eu tô com vontade de fazer mestrado e tô querendo investigar essa questão das fake news, né? E aí ele super apoiou, vamos, tá? Eu falei, mas eu vou precisar do seu mandato parlamentar pra gente fazer audiência, discutir, né? Aproveitar, porque não podia morrer ali aquilo, sabe? Foi que eu falei, uma coisa tão rica, que gerou tanto debate e que foi tão esclarecedor, não podia parar por ali. E ele falou, não, vamos embora. Então, nós desenvolvemos a audiência pública, nós reunimos o pessoal do Instituto Palavra Aberta, que desenvolve um trabalho de formação de professores em educação midiática no Brasil inteiro. Nós trouxemos o Alexandre Levossi Sayad, que é o co-presidente da Aliança Internacional de Educação Midiática da Unesco. Nossa. Nós trouxemos o professor Carlos, da Imprensa Jovem da Prefeitura Municipal de São Paulo, que desenvolve isso de forma pioneira já há muitos anos na Prefeitura. Nós trouxemos o Instituto de Sociedade e Tecnologia do Rio de Janeiro. Então, assim, também foi um debate riquíssimo, online, tudo online. E na sequência, quando eu encerrei, né, o meu projeto de pesquisa foi desinformação, os impactos das fake news na democracia brasileira. E eu precisava, como todo mestrado profissional, você precisa entregar um produto diferente do acadêmico, né? Que é uma tese, né? Exatamente. Do acadêmico você é um pouco mais complexo, né? Porque além da tese, você também tem que apresentar um produto de intervenção daquilo que você desenvolveu. E como a gente trabalhou muito essa questão da educação midiática, né, de incentivar a escola a utilizar, né, os meios de comunicação, né, como formas do aluno se expressar, né, eu fui por esse caminho. Então, eu pedi a autorização deles, se eu podia trabalhar junto com todas essas pessoas que fizeram parte da audiência, porque todas elas validaram, né, o PL. Então, a gente desenvolveu o projeto de lei 45/2022,
que institui a Semana Estadual de Educação Midiática na rede estadual de ensino, especificamente alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio. E aí, assim, como justificativa, a gente pegou a Unesco, ela realiza já há muitos anos, desde 2011, muito antes, né, das fake news terem aí, né, vindo com essa força total, a Semana Global de Educação, Global Meal Week, Semana Global de Alfabetização Midiática e Informacional, sempre na última semana de outubro. Então, nós utilizamos essa semana da Unesco, né, para reproduzi-la aqui no estado de São Paulo. E, além de instituir a semana, o PL ele traz diversas diretrizes para que o professor faça um trabalho em sala de aula. Né, que ele utilize as mídias digitais para que esse aluno possa se expressar, né, incluindo ali uma camada de educação midiática nas suas aulas, porque isso é possível. Toda e qualquer disciplina você pode inserir essa camada de educação midiática. A educação midiática ela já está prevista na BNCC, né? Então, não é uma disciplina, né, mas é uma forma de você ensinar diferente, né? Então, eu entendo que a gente tem muito para avançar e considero que isso é essencial quando a gente fala de fake news, de desinformação, né? Porque a fake news, ela só na verdade, ela só está dentro de um guarda-chuva muito maior, que é o da desinformação. Né, que envolve a questão do modelo de negócios da internet, que envolve colonialismo de dados, que envolve plataformização e tantos outros fenômenos que chegaram com as tecnologias de informação e comunicação, né? Então, ela faz parte tão somente de um guarda-chuva muito maior, de muitas outras coisas que a gente precisa se debruçar e avançar e explicar para as pessoas que isso existe. Né? Porque, assim, novas mídias digitais demandam novos letramentos informacionais, né? E a gente percebe que as pessoas não estão preparadas para isso, né? O que adianta você ter uma cidade, né? Eu vejo muitas cidades trabalhando a questão da cidade inteligente, sustentável, né? Super importante, mas a gente também precisa incluir a questão da preocupação com o cidadão no que se refere ao letramento dele, que é onde precisa ser trabalhada essa questão da educação midiática. A Unesco já está avançando desde 2018, né, com as 1000 cities, cidades que alfabetizam para mídia e para informação, já estão avançando nesse novo conceito, que, em resumo, qual é a ideia? Colocar o cidadão no topo da pirâmide. Né? Não adianta, foi o que eu falei, né? Você ter uma cidade inteligente, né? Se a pessoa não consegue processar aquilo que está acontecendo dentro da cidade. Se você não formar o cidadão para isso, se você não der, né, as ferramentas para que ele consiga entender, né, essa questão. Então, acho que a gente está evoluindo. Bom, Renata, eu queria agradecer a atenção aqui com o nosso podcast. Deu para entender um pouquinho ali do trabalho que vocês fazem no gabinete e a gente fica esperando aqui essas resoluções de algumas questões que ficaram aqui, que vocês estão trabalhando muito pesado lá no gabinete. Eu agradeço a atenção. Eu que agradeço a atenção de vocês aqui conosco sempre que a gente precisa e a gente fica à disposição aí para novos bate-papos. É isso. Bom, gente, esse foi então o podcast Bastidores da Política. A gente recebeu a Renata Ferrarese, que é assessora de imprensa, de comunicação, faz parte ali de todo o gabinete de comunicação do deputado Caio França, do PSB. A gente volta no próximo episódio.